queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Diane, eu sou pastora e eu tô aqui hoje para trazer uma palavra de bênção para a vida de vocês. Hoje, no último dia do ano, eu quero trazer uma palavra para trazer edificação para as nossas vidas. E quero começar essa palavra fazendo uma pergunta. Como é que vocês reagem diante das pressões? Como é que vocês se comportam diante das intérpretes e das circunstâncias da vida? E eu quero contar a história de alguns líderes, de alguns personagens bíblicos. E o primeiro que eu quero falar é a respeito de Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Quando o Senhor chegou para Abraão e falou: Abraão, deixa sua parentela, deixa sua terra e vai para a terra onde eu te mostrarei. Abraão ouviu a voz do Senhor e prontamente o obedeceu. Abraão não sabia para onde o Senhor ia levá-los. Mas Abraão pegou sua esposa, pegou seu sobrinho Ló e seguiu os passos do Senhor. E essa terra era Canaã, mas Canaã passou por um período de uma fome intensa. E nesse momento, Abraão teve medo, Abraão ficou inseguro de morrer, de perecer, e Abraão foi para o Egito. Chegando no Egito, ele se deparou com o faraó e ele mentiu, porque ali ele teve medo de ser morto por faraó. A sua esposa era uma bela esposa e ele combinou com ela que falaria para faraó que ela era sua irmã e não sua esposa. E aí, Abraão passou muito tempo naquela terra, enriqueceu, até que num determinado momento, Faraó descobre a mentira e manda eles embora. Mas o Senhor tinha também feito uma promessa para Abraão, quando Abraão tinha 75 anos, que Abraão teria uma descendência que seria tão grande como o pó da terra e como a areia do mar. E essa promessa se cumpriu depois de 25 anos na vida de Abraão. E quando aconteceu isso, Abraão se deparou sendo pai de Isaac, e depois de alguns anos, depois que Isaac já era um moço, o Senhor pediu para que Abraão sacrificasse o seu próprio filho, o seu único filho. E Abraão, já num outro nível espiritual, mais maduro, prontamente obedeceu o Senhor. E Abraão estava a caminho do Monte Moriá para que o filho dele, Isaac, fosse sacrificado. Mas quando o Senhor olhou para o coração de Abraão e viu a obediência e o coração dele, o Senhor não permitiu que ele sacrificasse seu próprio filho e providenciou naquela hora um cordeiro para que fosse sacrificado no lugar de Isaac. Agora eu quero falar para vocês a respeito de Ana. Ana foi uma mulher estéril. Ana era uma mulher que vivia constantemente afrontada pela sua rival Penina, justamente porque Penina tinha muitos filhos e Ana não gerava. E naquela época, queridos, não gerar um filho era uma vergonha, era uma humilhação para uma mulher. E o que Ana fazia diante dessas circunstâncias? Ana chorava, Ana deixava de comer, Ana ficava abatida, mas nada disso movia o coração de Deus. Até que um dia, depois de muitos anos, exatamente no dia que eles costumavam levar ofertas ao Senhor, no momento que eles iam para Ramá, para louvar o Senhor, nesse dia, Ana teve uma atitude diferente. Ana orou, Ana buscou o Senhor de uma forma diferente. E Ana fez um voto com o Senhor, que se o Senhor permitisse que ela gerasse um filho, ela ia devolver esse filho para o Senhor. Ela ia consagrar essa criança ao Senhor.
E a palavra de Deus diz que naquela mesma noite, Ana engravidou. E a Ana gerou o profeta Samuel. O filho primogênito de Ana foi o profeta Samuel, que foi um dos maiores profetas da história de Israel. Mas o Senhor a surpreendeu e Ana, depois de Samuel, gerou mais 6 filhos. E com isso, no total, Ana teve 7 filhos. Agora, eu quero falar para vocês a respeito de Davi. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um jovem corajoso, foi um jovem intrépido, foi um jovem ousado. E Davi foi escolhido pelo próprio Deus para ser o segundo rei de Israel, para substituir Saul. E Davi, ele matou um urso quando ainda era jovem, matou um leão. Davi enfrentou o gigante Golias e o venceu. Davi se tornou um grande guerreiro. E na genealogia de Jesus está Davi. Mas, quando ele se viu perseguido e ameaçado por Saul, Davi teve medo e Davi fugiu. Primeiro Davi passou por Ramá, depois Davi foi para Gate, que literalmente era a cidade dos inimigos, era a cidade dos filisteus. E Davi, durante um tempo, depois que ele saiu de Gate, ele foi para a caverna de Adulão. Chegando na caverna de Adulão, Davi se deparou com alguns homens, com alguns grupos de homens. Esses homens eram endividados, esses homens eram amargurados e esses homens também estavam passando por algum tipo de pressão. E Davi se uniu a esses homens e formou um grande exército que se chamava os Valentes de Davi. O quarto personagem que eu quero trazer no dia de hoje é o profeta Elias. Elias foi um homem, um profeta, um grande profeta de Israel, que exerceu o seu ministério durante o reinado do rei Acabe. E no final da vida do profeta Elias, o Senhor permitiu que ele não experimentasse a morte. Ele foi diante do redemoinho, ele foi conduzido até os céus. Eu quero falar de alguns feitos do profeta Elias. O profeta Elias profetizou sobre a terra de Israel, que durante 3 anos aquela terra não veria chuva. E assim aconteceu. E nesse momento, depois dessa palavra profética, o Senhor direcionou o profeta Elias para ir perto do riacho de Querite, porque ali ele ia ter água para beber e o Senhor, dia após dia, alimentava o profeta Elias com pão, com carne. E quando as águas desse riacho secou, o Senhor disse para o profeta Elias para que ele fosse a Sarepta e procurasse uma viúva ali, e ele prontamente obedeceu. E quando ele chegou na casa daquela viúva, aquela viúva tinha uma porção de farinha, um pouco de azeite, para fazer a última receita de pão, alimentar-se ela e o filho dela e morrer de fome. Mas, quando o profeta chegou na casa dessa viúva de Sarepta, o profeta mudou a vida dessa viúva para sempre. Essa viúva teve a vida mudada para sempre, após aquela estadia do profeta ali. O profeta chegou para essa viúva e disse: faça com a farinha e com o azeite um pão, primeiro para mim, e depois, com o que sobrar, você faz para o seu filho um outro pão para o seu filho e para você, e vocês não terão falta
de farinha e nem de azeite, até que a seca venha cessar. E essa viúva, com muita fé, ela obedeceu às palavras do profeta Elias. E assim aconteceu. Da forma que o profeta Elias falou para essa viúva, se cumpriu. Essa viúva teve provisão até que a seca cessasse. Mas depois disso, o filho dela morreu e o profeta Elias foi usado para ressuscitar aquele filho dessa viúva. Depois disso, a seca parou, Elias profetizou, liberou uma palavra para que voltasse a chover sobre Israel. Mas diante disso, ele teve um novo desafio. O profeta Elias, ele desafiou 450 profetas de Baal. Fez um sacrifício para o Senhor, caiu fogo do céu, foi consumido esse holocausto. E depois disso, ele matou esses 450 profetas de Baal. Mas quando aconteceu isso, ele provocou a ira em Jezabel, que era a rainha esposa do rei Acabe, que era uma mulher má, uma mulher perversa. E Jezabel enviou um recado para o profeta Elias, que ela ia matá-lo. E diante dessa circunstância, o profeta Elias teve medo e fugiu. Ele fugiu para o deserto e naquele momento ele pediu que Deus o levasse. Ele pediu para Deus para morrer. E eu também quero falar agora para vocês a respeito de Pedro. Vamos um pouco para o Novo Testamento. Quero falar a respeito de Pedro. Pedro foi um pescador e quando o Senhor Jesus se deparou com Pedro, o Senhor Jesus chamou Pedro para que Pedro deixasse tudo, acompanhasse ele, e Pedro aceitou. Pedro deixou tudo, deixou sua profissão, deixou todas as coisas e seguiu Jesus. Pedro se tornou um discípulo de Jesus. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. E durante o ministério de Jesus, Pedro estava ali, ao lado do mestre. E Pedro, um detalhe muito importante, que Pedro, ele o tempo inteiro, ele afirmava e reafirmava a fidelidade e o companheirismo ao mestre Jesus. Mas no dia da crucificação de Jesus, Pedro se viu negando Jesus durante 3 vezes. Pedro se arrependeu, Pedro chorou muito, mas Pedro voltou para a sua vida antiga, porque na cabeça, na mente limitada de Pedro, ele achava que o seu ministério tinha acabado nesse momento. Mas quando o Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus foi atrás de Pedro e o Senhor restaurou a vida de Pedro e Pedro se converteu de fato e de verdade. E Pedro se tornou um dos apóstolos de Jesus, um homem cheio do Espírito. Pedro era um ganhador de almas. E nas pregações de Pedro, 3 mil pessoas se rendiam ao Senhor. E agora, por último, meus queridos, eu quero falar do nosso mestre. Eu quero falar de Jesus enquanto ele caminhou nessa terra como homem. Jesus, ele nasceu de uma virgem, ele cresceu. E quando Jesus tinha 30 anos, ele iniciou o seu ministério, foi batizado no Rio Jordão. E quando ele estava sendo batizado no Rio Jordão, a pomba, que simboliza o Espírito Santo de Deus, pousou sobre Jesus e Jesus foi cheio do Espírito. Depois de ser batizado no Jordão, depois de Jesus cheio do Espírito Santo, ele tirou um tempo de 40 dias de jejum. E quando esse jejum estava prestes a terminar, que Jesus estava com fome, ele foi tentado pelo diabo. Mas o Senhor Jesus resistiu à tentação do diabo e o confrontou com a palavra do próprio Deus. Depois disso, Jesus teve vários conflitos
com os religiosos da época, com os doutores da lei, com os fariseus, com os saduceus. Mas o Senhor dava as respostas para esses homens à altura. E por final, no final do ministério de Jesus, Jesus foi traído por um de seus discípulos, por Judas, e o Senhor foi crucificado e foi morto. Queridos, o que eu estou querendo dizer com isso? Só que Jesus, ele foi até o fim do plano e do propósito que Deus tinha para ser cumprido através de Jesus. Jesus sofreu como homem, mas Jesus cumpriu o seu chamado, Jesus cumpriu o seu propósito. E é por isso que hoje eu e você estamos aqui. Porque hoje nós temos, através da obra da cruz, nós temos a graça, nós temos a providência, nós temos a vida abundante. Mas de repente você pode me perguntar, tá, mas qual a diferença de Jesus, das nossas vidas, dos seres humanos e de todos esses personagens que eu exemplifiquei? Jesus, ele caminhou nessa terra como homem, mas Jesus, ele era um homem santo. E Jesus, ele era um homem cheio do Espírito, cheio do Espírito. Então, queridos, eu quero, no dia de hoje, no último dia do ano, onde nós fazemos uma retrospectiva do ano que se passou, onde é um dia de reflexão, e eu quero também, nessa hora, eu quero falar a respeito de tudo que aconteceu nesse ano. Esse ano foi um ano atípico. Esse ano nós experimentamos de uma pandemia onde os planos que nós tínhamos, eles foram interrompidos. E eu quero comentar algo que aconteceu comigo. No começo da pandemia, eu passei por um deserto muito grande. Eu tenho uma empresa, eu trabalho com vendas, e quando foi determinado que as pessoas tinham que ficar em casa, tudo se fechou, os comércios fecharam, eu fiquei sem saber o que eu ia fazer e eu passei por um aperto financeiro muito grande e eu fiquei buscando o Senhor no meu quarto. Mas depois de 2 meses, eu fui surpreendida pelo Senhor, porque antes disso acontecer, enquanto eu estava orando no meu quarto, teve um dia que eu me levantei e eu falei para o Senhor, Senhor, a partir de hoje eu não dependo mais de homens. A partir de hoje, a minha dependência vai ser exclusiva no Senhor. A minha dependência vai ser inteiramente no Senhor Jesus. E eu vou ser fiel ao Senhor todos os dias da minha vida. Queridos, depois que eu fiz essa oração, algo miraculoso aconteceu. O Senhor abriu o céu. E quando nós começamos o mês de maio, o Senhor começou a trazer clientes antigos. Esses clientes começaram a me procurar e começaram a falar que queriam fazer negócios e estavam me procurando para que eu fosse o canal desses negócios. E eu comecei a experimentar um tempo novo. E para falar a verdade, um tempo de bênçãos, um tempo de provisão, que nem antes da pandemia eu não tinha experimentado. E eu acabei de fechar o ano ontem, o ano da minha empresa ontem, e eu pude ver com os meus próprios olhos a fidelidade e a provisão do Senhor. Eu terminei esse ano, queridos, com as contas pagas, com um caixa na empresa e consegui poupar algum dinheiro. Só o Senhor, ninguém mais poderia ter feito isso na minha vida. Então, nesse dia onde eu sei que vocês vão estar também fazendo essa retrospectiva, também fazendo essa reflexão, e daqui a algumas horas nós estaremos experimentando do primeiro dia do ano de 2021. E toda vez que acontece isso, uma esperança nova nasce no nosso coração, um tempo novo, um ciclo novo. E eu quero deixar essa palavra para vocês. Eu não sei o que vocês passaram nesse ano de 2020. Eu sei o que aconteceu comigo.
mas eu quero encorajar vocês através de todos esses exemplos, que cada um com uma experiência diferente, né? Eu tô falando desses personagens bíblicos, mas cada um tiveram os seus momentos de lutas, de pressões, de intérperes, de circunstâncias adversas, e cada um reagiu de uma forma. Então, queridos, nesse dia eu quero abençoar a vida de vocês e eu espero que essa palavra traga uma edificação, traga ânimo, traga coragem, e que esse ano que vai começar daqui a algumas horas seja um ano de plenitude, um ano de bênção, um ano de prosperidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até meu próximo vídeo.